Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Privilégio estar com vocês, poder compartilhar a palavra. Eu quero convidar você para que você medite comigo nesse tema, um coração que vence. Eu vou ler Apocalipse, capítulo de número 5, vou ler os versos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém? Eu quero que você repita esta frase: Então um dos anciãos me disse: Não chore. Guarde no coração, não chore. Esse texto, quando fui convidado para pregar, veio ao meu coração. E a primeira coisa que eu quero que você pense aqui é a respeito de problema. Mas no problema, que às vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, o que eu faço com isso? Problema que às vezes nós não temos a direção. Problema que nós buscamos de todas as formas resolver e não conseguimos. Um problema que nós vamos ver nesse texto que ninguém conseguia resolver. O contexto desse texto, desse versículo, está conectado ao capítulo de número 4. João tinha recebido uma visão. E nessa visão ele foi levado até o céu, e no céu ele teve o privilégio de ver o trono estabelecido. E nesse trono estabelecido estava Deus assentado neste trono. Nesse local, nessa visão, ele também viu os seres viventes e os anciãos adorando continuamente ao Senhor. Que visão linda, que visão maravilhosa que ele enxergava. Ele via aqui que Deus reinava e reina soberanamente sobre tudo. Mas quando nós vamos para o capítulo de número 5, continua essa mesma visão, mas agora com um novo elemento central. No capítulo 4, se você fizer essa leitura a partir do verso 1, você vai ver que existe um livro citado aqui como um rolo que está selado. E João vê na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos. E na mão de Deus, onde está esse livro, há um plano de Deus para a história da humanidade e para todos nós. Nesse rolo que está na mão de Deus também está ali o juízo e a redenção para a humanidade. Nesse rolo que está selado nas mãos de Deus, há o desfecho para todas as coisas. E nessa visão que João está tendo, aqui nós chegamos ao problema que está acontecendo. O problema é que não há ninguém no céu, não há ninguém na terra ou debaixo da terra que é digno de abrir este livro. E nessa visão, onde nós lemos no verso de número 5, onde diz não chore, nós vemos que há uma crise. O choro vem, a angústia vem ao coração de João. E ele começa a chorar porque não há ninguém que é digno de abrir esse livro. Parece que o plano de Deus não será revelado. Parece que o plano de Deus não será executado. E aqui nós vemos a atenção desse texto, porque quem pode conduzir a história e o propósito final de Deus? Quem pode mudar essa situação que está acontecendo? Antes do versículo 5 que nós lemos, se você ler o verso 1, você vai ver um livro selado, ninguém é digno de abri-lo, e João começa a chorar. Algo profundo aqui, irmãos, para a gente pensar nessa noite de esperança. O mundo tem problemas que ninguém consegue resolver. O mundo tem problemas que não há solução que possa ser dada para eles. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade hoje, talvez a gente perceba alguma semelhança disso na nossa história, em coisas que nós temos vivido, momentos que nós temos passado. Talvez se nós fizermos uma reflexão, nós vamos perceber que é uma insegurança constante em preocupar-nos com o amanhã, com as coisas que vêm no amanhã.
Talvez a gente comece a perceber que essa insegurança é algo que tem levado a gente a passar por sentimentos terríveis, de perceber que não temos controle de nada, que não podemos fazer nada, que não há resposta para essas situações. Quem sabe o grande problema que nós estamos vivendo, que eu e você possamos estar vendo, esteja relacionado com as pressões deste mundo, com as notícias que cada dia são piores e que mexem até com, por exemplo, com as nossas finanças. As pressões financeiras do dia a dia, que vão gerando crises emocionais, sobrecargas mentais na vida das pessoas. O problema que talvez a gente não possa resolver e que tem gerado choro, angústia e preocupação no nosso coração, talvez esteja relacionado com a nossa família, com as preocupações familiares que vivemos. Casamentos em crise. Eu não conheço você. Você está me conhecendo agora, me vendo aqui, mas talvez você chegou aqui nessa noite, talvez você veio aqui orou, pedindo oração, ou orou indo do lugar onde você estava, talvez você louvou a Deus nessa noite com essas canções lindas e maravilhosas de fé, mas talvez você esteja vivendo uma crise conjugal. Talvez você esteja passando por um momento em que você fala e você chora e pensa assim: quem pode resolver os meus problemas nesse meio? Talvez os problemas estejam relacionados à família, aos filhos. Filhos que se distanciaram da fé. Filhos que se distanciaram de você. Filhos que foram por outros caminhos que você não esperava. E hoje você está aqui preocupado, angustiado com tudo que tem acontecido. Quem sabe os problemas que ninguém pode resolver, os problemas que têm feito com que a gente chore muitas vezes, talvez no silêncio escondido onde ninguém vê, seja pela falta de diálogo que hoje existe dentro dos nossos lares. Talvez você, no meio de tudo isso, ou de algo dessas coisas que te lembram, coisas que talvez fala: olha, isso tem a ver com a minha vida, você já tenha tentado resolver de muitas formas, procurado vários lugares, mas no teu coração, você tem até acreditado que existem coisas que ninguém vai resolver. E o que fazer então, meus amados? O que fazermos, meus irmãos queridos? Quem pode tirar essa angústia da minha alma? Quem pode tirar as lágrimas do meu rosto? E a resposta é que quem pode fazer isso é o leão da tribo de Judá. Guarde isso no seu coração. Há um anúncio feito quando diz assim: não chore, enxugue suas lágrimas. O leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E aqui surge a esperança. Aqui surge algo que muda a nossa história e muda a nossa realidade. E a referência a usar essa expressão, a mostrar dessa forma, que aquele que pode enxugar as nossas lágrimas, aquele que pode tirar a angústia do nosso coração, é o leão da tribo de Judá, é uma referência ao rei prometido desde o Antigo Testamento. Um rei que viria da tribo de Judá, um rei que viria como leão, um rei que viria e mudaria a história e faria novas todas as coisas. Apocalipse 5:5 é dito que é o leão da tribo de Judá que vem e que venceu. E quando essas palavras são utilizadas aqui, está afirmando que esse leão da tribo de Judá é Jesus, o descendente real de Judá. Aquele em que nós podemos confiar, aquele em que nós podemos ter a certeza que mesmo que haja momentos difíceis, mesmo que haja momentos que a gente até pense que não tem solução, se olharmos para o Senhor Jesus, Ele é o único que pode enxugar as nossas lágrimas. Ele é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Porque o leão da tribo de Judá anunciado aqui é aquele que é o Messias esperado. Aquele que tira a tristeza de nós, é aquele que tem autoridade para reinar. Amado, você não precisa chorar, porque não é qualquer um que vai abrir esse livro, como está revelado aqui em Apocalipse para nós. Mas é o rei legítimo da história. Não é um falso rei, não é aquele que nos engana, mas é aquele que tem todo o poder. E então, ao dizer que Jesus é o leão
é declarar que ele é um leão porque ele já venceu. Então mesmo que você chore, mesmo que você esteja em angústia, tenha certeza que esse leão da tribo de Judá, que é Jesus, ele não vem para vencer, mas ele já venceu por você. Esse leão da tribo de Judá que vem para tirar as lágrimas do seu coração, não é qualquer um, mas é aquele que tem todo o poder para mudar a nossa história. É aquele que tem autoridade para governar e conduzir o rumo da nossa vida. Amados, talvez a expectativa que alguns tenham quando esperam a solução dos seus problemas, pode ser a expectativa humana, que talvez houvesse em João naquele momento quando ele chorava. Enquanto ele chorava, olhando que não tinha ninguém que pudesse abrir o livro, talvez ali ele estivesse esperando alguém forte fisicamente, alguém que resolvesse o problema, alguém que dominasse a situação. Por isso, quando o ancião declara que ele também venceu, ele está mostrando que a nossa expectativa, como a de João, deve estar sempre em Jesus Cristo, aquele que já venceu, aquele que já derrotou a morte, aquele que já mudou a nossa história, aquele que escreveu uma nova história para nós. Por isso nunca perca a esperança. Cristo é o leão da tribo de Judá, ele já venceu por você. Confie no Senhor, tenha essa certeza. Há uma outra questão quando as lágrimas vêm aos nossos olhos e nós nos preocupamos e não sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, então, talvez venha uma pergunta: quem pode me ajudar diante dos desafios dessa vida? Quem pode fazer isso por mim? E quem pode fazer isso por mim é aquele que é capaz de lhe surpreender. Perceba uma coisa no verso número 6, que diz assim: então vi, e depois você vai ver que o que ele fala é que ele viu um cordeiro. Perceba uma coisa: primeiro, João ouviu que tinha um leão, mas quando ele abre os olhos e ele enxerga, ele vê um cordeiro, e isso muda tudo, amados. O leão venceu, mas ele não venceu com as características do leão, ele venceu sendo um cordeiro. A vitória foi pelo meio do sacrifício de Cristo Jesus. A vitória foi pela força de Deus que se revelou ao se entregar. O mundo, meus amados, vai afirmar para nós que você só vence ferindo, que você só vence usando as armas deste mundo, que você só vence retalhando, mas Jesus, em sua maior demonstração de amor, venceu por nós sendo ferido, entregando-se por nós. E como isso é possível? No verso 2 vai dizer: quem é digno de abrir o livro? A resposta não é que quem é o digno é aquele que é mais forte. A resposta não é que quem é digno é aquele que é o mais temido. Mas o que foi morto e redimiu as pessoas com o seu sangue. O mundo vai dizer para nós assim: o leão vem se destruindo, o forte domina pela força, mas o reino de Deus vai mostrar para nós que o leão vence sendo um cordeiro. A vitória vem pela cruz. E isso, amados, quebra totalmente até a nossa lógica. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Um cordeiro parecido como morto. Na cruz, todos achavam que era o fim. Na cruz, os seus discípulos choravam sem entender. Mas, amado, se talvez você olhe para a sua história e pense: é o fim. Talvez você olhe para o momento que você está vivendo e pense que não tem mais o que fazer e você esteja chorando sem entender. Eu quero te lembrar que o Senhor Jesus continua de pé. Ele venceu a morte e tem poder para detê-la. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós precisamos perceber a profundidade do que significa o leão que é um cordeiro. Precisamos entender isso. Quando o texto nos mostra no anúncio um leão e na visão há um cordeiro como morto, isso de fato revela quem é o rei realmente, revela quem o rei realmente é por dentro.
Ou seja, meus amados, não revela apenas o seu poder, mas revela o seu coração. Isso revela que o poder de Jesus não é opressor. O poder de Jesus mostra a autoridade dele, que ela não é baseada na violência, mas que o Senhor governa, o seu governo é marcado por amor sacrificial. Amados, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que o Cordeiro venceu, mostrando graça, um favor imerecido quando nós não merecíamos. Que esse Cordeiro venceu, mostrando misericórdia, vendo a miséria que havia nos nossos corações e que nada podia ser mudado. Que esse Cordeiro venceu se entregando por nós, se rendendo, o Rei que se revela pelo sacrifício pelos seus. Normalmente, amados, quando se pensa num rei, se pensa num rei que mostra o seu poder pela conquista, pela força e pelo domínio. A grande surpresa que nós enxergamos aqui é que quando João vê o Cordeiro, ele está vendo o coração deste leão. Um coração que se revela da seguinte forma: que é um rei que se fere pelos seus, que chora pelos seus. Talvez hoje o teu choro, a tua preocupação, a tua tristeza, quem pode resolver o meu problema? Precisa ser lembrado para você, nessa noite, que Cristo já resolveu o seu problema na cruz, que Ele já se entregou pela sua vida. Talvez uma coisa que nós precisamos lembrar hoje, nessa noite, é que o coração deste leão, deste rei, se revela para nós, porque Ele se entregou totalmente, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que esse rei é um rei que se sacrifica. Isso é o coração dele, do coração que nos ama. O rei que governa o universo é o mesmo que se entregou por amor por mim e por você. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas da sua vida. Por isso, meu querido e minha querida, você não precisa chorar mais. Você não precisa se desesperar mais. Não há motivos para isso. Não deixe as preocupações da vida ocuparem espaço na sua mente e no seu coração. Há alguém sim que pode resolver todos os seus problemas. Há alguém sim que pode mudar toda a sua história. E Ele é poderoso. Ele supera as nossas expectativas. O seu coração se revela no Cordeiro que se entregou, que amou e que se sacrificou por nós. Não chore mais. Não se desespere mais. Tenha certeza de que o Senhor está no controle. Quem sabe você chegou aqui extremamente angustiado e com uma pergunta: quem pode mudar a minha história? Talvez você chegou aqui pensando: quem pode me salvar? Salvar a minha casa, salvar o meu casamento. Quem pode fazer justiça por mim? Eu não sei da tua história. Talvez esse não seja o primeiro lugar. Pode ser que você já tenha tentado vencer sozinho ou procurado outros lugares para vencer. Só tem um jeito para você encontrar as respostas que lhe inquietam hoje à noite. Renda-se ao Rei que já venceu. Renda-se ao Rei que é anunciado como leão da tribo de Judá, mas se revela como um cordeiro. Renda-se a Jesus, que já conquistou na cruz. Senhor Jesus, que já deu o seu sangue por nós. Não há mais motivo para chorar. Ele já venceu. Eu quero te convidar para esse momento. Você escute essa canção, tenha um momento de reflexão e te convidar para orar comigo. Se você, neste momento, quer dar um passo de fé e receber uma oração, dizer: Senhor, eu não vou chorar mais, eu não vou sofrer mais, os meus olhos estarão somente em Ti. Eu quero te convidar que durante essa canção, você venha à frente.
eu quero orar por você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para que hoje as lágrimas cessem. Hoje chega de desespero. Hoje chega de sofrer, mas olhar somente para Jesus, porque maior é aquele que está em nós. Maior é o nosso Senhor que controla as nossas emoções. Feche os teus olhos e oremos. Pai amado, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui nesse momento à frente e com um passo de fé, Senhor, está dizendo ao Senhor: eu não vou chorar mais, eu não vou mais me desesperar, eu não vou mais sofrer preocupado, mas eu vou colocar toda a minha confiança no Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu por mim, que já me deu a vitória, aquele que derramou o seu sangue por mim, e não há mais motivo para sofrimento. Senhor, eu te peço pela vida de cada irmão e irmã que aqui, Senhor, veio à frente, que o Senhor enche os seus corações de esperança, enche o seu coração de alegria, de júbilo, Senhor Jesus, e Deus, que eles saiam daqui totalmente diferente como entraram, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe sua vida.